Oi, gente, a paz do Senhor Jesus abençoe todos vocês, amém? Sejam bem-vindos ao nosso canal, né? O canal Rosa Lemos e Dana Roça, exercitando a fé em tempos difíceis. Vou fazer esse vídeo rapidinho aqui para me responder perguntas, amém? Embora são só 3 perguntas, mas eu vou estar respondendo nesse vídeo aqui para você que deixou a sua pergunta. Inclusive, tem uma pergunta que já tem 1 ano, né? Que deixou para mim aí no shorts que eu fiz. E hoje eu coloquei junto com mais 2 perguntas aqui. E eu vou estar respondendo, né? Então, a pergunta que tem 1 ano que foi feita, né? A irmã perguntou: Olá, amada, paz do Senhor. A paz do Senhor. O que significa o arco-íris? A irmã sabe o que significa o arco-íris? Então, eu fiz um shorts, né? Eu estava aguando as minhas flores no meu quintal e tinha sol e estava ali aguando, jogando água com a mangueira e ele formou o arco-íris no brilho ali, né, do sol com a água e fez o arco-íris. E naquele momento ali eu cantei, né? Como se tivesse, cantei mais ou menos assim. Vou desenhar um arco-íris, né? E comecei a cantar assim, né? Uma simples brincadeira, né? Porém, aí a irmã foi e comentou no meu vídeo se eu sabia o significado do arco-íris, certo? Sim, eu sei o significado do arco-íris, né? Segundo a Bíblia. Só que naquele dia ali eu estava apenas brincando, desenhando um arco-íris, né? Eu sei o significado do arco-íris, segundo a palavra do Senhor, né? Que nos diz que Deus deixou o arco-íris é a aliança, o sinal da aliança de Deus com o homem que nunca mais iria destruir a terra com dilúvio, né? Eu, eu tenho esse conhecimento bíblico da palavra do Senhor, sim, né? Não levei esse tempo todo para ficar sabendo, não. Eu só estava, né, demorando para responder a essa pergunta, né? Porque não, foi numa brincadeira que eu estava fazendo ali, né? Dizendo que ia desenhar um arco-íris ali. Acho que até é uma brincadeira que eu estava com meu esposo, né? Desenhando ali, brincando. Mas veio essa pergunta, né? O arco-íris que Deus fez após toda chuva, né? Que quase todas as chuvas aparece esse arco-íris após a chuva, né? É o arco-íris sinal do concerto, da aliança de Deus com o homem, que nunca mais a terra vai ser destruída com água. Amém? Deus abençoe a participação da irmã e desculpe eu demorar a responder, embora, né, não levei esse tempo todo para descobrir, né? Graças a Deus. A segunda pergunta, a irmã pediu para não citar o nome, né? A igreja Deus e Amor diz que só os que são dela que vão ser salvos, né? Essa é uma pergunta aí que é um questionamento que muitos questionam isso, né? Inclusive, quando eu fui para a igreja, né? Quando eu me converti a Cristo Jesus, né? Quando eu fui para a igreja, o que a gente se ouvia praticamente era isso, né? Assim, muita coisa, né? Que somente, né? Parece que era somente quem estava na igreja que, na minha mente, que ia se salvar, né? Porque o ensinamento, as palavras, embora não conhecia nenhuma outra denominação, né? A primeira igreja que eu conheci cristã, assim que eu entrei para dentro dela e conheci a Cristo, conheci a palavra, foi a Igreja Pentecostal Deus e Amor, na qual eu sou membro desde os meus 16 anos. Hoje eu tenho 47 anos, né? Então, na minha mente, eu tinha em mente, e eles tentavam colocar na cabeça da gente também, que era só as pessoas que eram da igreja, Pentecostal Deus Amor, que seria salva. Todavia, com o passar do tempo, eu fui percebendo e conhecendo
que há erros e falhas, né? Em todos os lugares, né? Então não são só os da Deus é amor que Deus vai salvar, que vai ser salvos, não. Vai ser salvo todo aquele que obedecer a palavra do Senhor e guardar em seu coração, tá? Porque o erro, o pecado, as falhas estão em todas as igrejas, né? E Cristo não vai vir buscar placa de igreja e vai ajuntar os seus escolhidos desde os quatro cantos da terra, de uma extremidade, né, do céu do outro lado do mundo. Ou seja, Cristo vai juntar o seu povo, os seus fiéis, né? Ele não disse que vai buscar a igreja fulana, a igreja ciclana. Ele vai buscar aquele que foi lavado, remido no sangue de Cristo, que obedeceu ao Senhor, guardou a sua palavra. Porque hoje em dia, a palavra está sendo pregada, a palavra está sendo anunciada, mas muitos não querem receber. Inclusive, muitos que iniciaram uma vida de obediência, iniciaram no início das suas conversões a Cristo, iniciaram uma vida de obediência ao Senhor, à sua palavra, hoje não obedecem mais, escarneceram, né? Deixaram de obedecer a Cristo, obedecer a palavra, né? Deixou de ter o temor a Deus, o temor a Cristo, né? Então não é só os não são só os da igreja pentecostal Deus é amor que Cristo vai salvar, não, né? Ele vai salvar todos aqueles que for fiel a ele e a sua palavra em qualquer lugar que estiver, né? Em qualquer lugar que estiver obedecendo a Cristo, obedecendo a sua palavra, guardando os seus mandamentos no seu coração, meditando na sua lei e nela, meditando na lei do Senhor de dia e de noite e obedecendo para a salvação da alma, tá? Porque a palavra de Deus diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, né? O pecado vai se expandindo, vai crescendo e muitos deixam de obedecer, vão escarnecendo, porque vê um falando, vê um fazendo e começa a falar e começa a fazer. Mas nós devemos lembrar que nós temos que seguir os exemplos de Cristo na sua palavra, guardar a sua palavra em nosso coração, viver em retidão, né? Diante de Deus, buscar conselho para nossa vida todos os dias, amém? Então, espero que você tenha entendido aí, você que deixou essa pergunta, né? E o que significa quando alguém está em observação, né? Por exemplo, a pessoa está em observação. Observação é porque a pessoa vai estar na igreja e de repente vai para observação. Por exemplo, a pessoa às vezes estava exercendo algum cargo, alguma função na igreja e a pessoa comete um erro, uma falha que contraria os ensinamentos bíblicos ou a doutrina da igreja, né? Como assim, praticasse algo que fosse pecado, errado diante da igreja, diante do ministério e às vezes até mesmo diante de Cristo, né? Peca diante da igreja, diante de Cristo. E aí, então, essa situação que levou a pessoa a fazer isso, esse erro que levou essa pessoa a estar em observação, chegou um erro que foi notado pela igreja, né? Pela dirigência da igreja, houve um escândalo, alguma murmuração, algumas coisas ocorreram, por exemplo, né? E aí a pessoa é afastada do seu cargo, da sua função e vai para o banco, vai ficar tipo em observação. E aí que a pessoa não vai ter oportunidade lá na frente no altar para pregar, para orar, para fazer alguma coisa dentro da igreja, dentro da obra do Senhor ali. Se a pessoa ficar em observação por algum tempo, ver se a pessoa vai deixar aquilo, né? Não vai cometer aquilo mais, né? Não é que vai estar vigiando a pessoa em casa por onde andar, não. É uma observação dentro da igreja. Essa pessoa vai cumprir, né? E vai ser fiel e vai renunciar àquele algo que ela cometeu, que fez com que ela ficasse em observação. Deixar a prática daquele algo e ser fiel novamente. E não praticar o que havia praticado. Amém? Não sei se deu para entender, espero que sim, né? Então, observação é isso. É um período que a pessoa passa para ver se realmente está arrependido de algo que ela fez,
que ela cometeu, que causou escândalo na obra, né? Diante da igreja, diante dos irmãos e até mesmo escandaliza o nome de Cristo, entendeu? Então, espero que tenha respondido a pergunta, que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Se eu fui clara, Deus abençoe. Se eu não fui, me perdoe, porque é a primeira vez que eu venho aqui tentar responder perguntas. Um abraço e fique com Deus. A paz do Senhor.